Tudo certo com a gravação também? Ok, fechou. Bênção de Deus. Ô, gente, esse negócio, as pessoas acham que mesmo quando vem mais gente no culto, o pastor não sente falta dos outros. A gente sente igual, tá? Então, o dia que você não vier, eu vou sentir falta de você. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com essa festa de hoje? Isso é uma festa, gente. É uma alegria, uma vida, né, que batizou. Vidas que aprenderam do Evangelho nesses dias. Eu estou muito empolgado por isso, gente. Muito empolgado mesmo. Glória a Deus. Abre tua Bíblia comigo. No livro de Marcos, capítulo 4. Versículo 35 até o 41. Nós vamos ler. Quem está com sono? Que bom. Tenho 2 horas para pregar então. Glória a Deus. 2 horas para pregar, Case. Quem achou? Marcos capítulo 4, versículo 35. Quem achou diz amém? Que bom, vocês são crentes mesmo, hein, cara? Glória a Deus. Os caras crentes, meu. Achou no celular. Quero achar na Bíblia, cara. Na Bíblia. Não, tô brincando, gente. Pode usar o celular, tá bom? Na minha versão diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Cara, fala aí. Jesus estava na popa, dormindo no travesseiro, cara. E eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento lhe obedece? Amém? Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que está nesse lugar. Eu te peço, Jesus, que o Senhor continue conduzindo esse nosso culto. O culto é para o Senhor. E que a tua mensagem seja pregada nessa manhã, Pai. Que o teu Espírito Santo nos revele quem realmente o Senhor é. O Senhor é aquele que acalma a tempestade. O Senhor é aquele que nos liberta. O Senhor é aquele que abre os nossos olhos. Por isso eu te peço, Jesus, nessa manhã, abra os nossos olhos para ver o Senhor, em nome de Jesus, amém. Quando eu nem estava pensando em pregar hoje, né, gente? Ia ser um outro amigo meu que ia pregar, e ele me avisou sexta-feira, depois da gente divulgar. Ele me mandou mensagem desesperada falando: Tiago, errei as datas. Mas o Senhor não falha, né? Ele sabe, ele já estava no controle de todas as coisas. E eu, por sinal, já tinha escrito algumas coisas. Eu falei: Deus, quando for eu de novo, depois dessa semana, o Senhor já está encaminhando uma mensagem. Hoje nós não vamos falar sobre a série de mensagens Conexão. Nós vamos tratar sobre outras coisas. E eu acredito que essa é uma mensagem pontual para nós como igreja. Nós vamos falar um pouco desse texto de Marcos. Mas sabe, eu tenho plena convicção de que quando nós estamos indo no caminho, caminhando com Jesus, há uma resistência que constantemente fica tentando nos parar para que a gente avance para essa caminhada. Então, quando eu falo com alguns irmãos, eu percebo que é exatamente isso que tem acontecido. Parece que algumas barreiras são grandes demais para que as pessoas não avancem e não saiam do lugar, e a gente acaba sempre patinando e voltando sempre para o mesmo ciclo e para a mesma coisa sempre. Mas quando eu leio um texto como esse daqui de Marcos capítulo 4, eu começo a perceber que existem tipos de crente que quando o negócio começa a ficar meio estreito, meio difícil, meio complicado, a gente pensa assim:
eu acho que está na hora da gente parar, né? Esse negócio aqui não está muito bom. É melhor a gente parar por aqui, a gente está sendo atacado demais. Vamos retroceder então, vamos desistir desse negócio. Porque se a gente desistir, aí a gente não vai estar nadando contra essa maré e eu acho que vai ficar mais fácil a gente continuar assim. Mas, vocês perceberam como foi exatamente que Jesus estava no lugar? Naquele momento, Jesus estava indo atravessar aquele mar. E no momento que ele atravessasse aquele mar, ele chegaria em Gadara, que é o Marcos capítulo 5. Jesus estava indo destinado para libertar um endemoniado. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? A gente às vezes fica muito atribulado com as coisas, né? Vou servir o Senhor e vai vir só tribulação e o negócio vai acontecer. Mas o texto, a Bíblia nos diz que a gente precisa ser semelhante a Jesus. E quando eu olho esse texto de Marcos capítulo 4, eu percebo que Jesus estava de uma forma que não é da forma como a gente está normalmente. Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre o travesseiro, descansando na paz de Deus, descansando na paz de Jeová, porque ele sabia com que autoridade ele iria chegar em Gadara para expulsar um demônio. Tem noção disso, gente? Não, a gente fica, não, mas veja bem, essas coisas, a gente precisa ter a percepção para enfrentar os desafios como o Senhor faz, semelhante a Ele. Sabe por quê? Porque não é sobre mim ou sobre você, é sobre Ele. Quem tem autoridade é Ele. Quem tem todo o poder é Ele. Quem tem as palavras de vida eterna é Ele. Quem tem o dom da vida é Ele. Quem tem autoridade para expulsar demônio é Ele. Quem tem autoridade para que os olhos sejam abertos é Ele. E não é você. Você é só uma peça que está passando por aquele lugar. Os discípulos apavorados, desesperados naquele momento. E Jesus, tranquilão. Paz e amor. Como diz, a Fran não está aqui agora, está lá no Kids. Meu pai veio falar uma coisa, a Fran estava do meu lado, aí eu respondi normal. Aí a Fran assim, que raiva que dá, né? Tem hora que ele está tão em paz, que dá até uma raiva. Eu falo, paz e amor, né, cara? Tô bem, tô tranquilo, tô com Jesus, né, irmão? Tô tranquilo. A gente precisa dessa percepção. Dizer que a gente não vai ter resistência no meio da caminhada é mentira. Mas a gente precisa estar exatamente com Jesus dentro do barco e vai estar tudo bem. Se Ele estiver nesse barco, vai estar tudo bem. Porque você precisa entender de uma vez por todas que você, como filho de Cristo, filho de Deus, discípulo de Jesus, discípulo de Cristo, você vai nadar contra a maré. Você não vai nadar a favor. Eu estava falando com aquele nosso irmão lá do Japão, que eu estou discipulando ele. E ele falou umas coisas e eu disse, cara, sempre que houver resistências, é porque você está nadando contra a maré, o fluxo está te empurrando e você precisa continuar caminhando. E a única coisa que a gente precisa continuar é continuar caminhando. A resistência vem, mas você continua em meio a todas as resistências. O momento que você for impulsionado por essa maré, por favor, se questione. Por favor, pare. Se você está indo nessa maré, nesse fluxo que o mundo diz, por favor, pare. Se você não está mais sofrendo nenhum tipo de resistência, pare. Óbvio que existem outros tipos de resistências que aí a gente precisa orar. E aí você é o cara de Gadara, né? Que a gente precisa ir lá orar. E tá tudo certo, nós vamos impor as mãos sobre você, porque Jesus tem toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade. Para o mundo andar contra a maré é loucura. Nadar contra a maré é por que você está escolhendo essa vida se tem uma vida mais fácil? Para que você está fazendo isso se tem um jeito mais fácil de viver, meu irmão? Sabe por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 diz que a mensagem da cruz é loucura para os que não creem, mas para nós que cremos é poder de Deus. Então nadar contra a maré, caminhar no meio da resistência, é poder de Deus. E aí Jesus diz, por quê? Por que vocês estão tão tímidos? Por que vocês estão tão
encurralados, porque eu imagino a cena dos discípulos, tipo assim, meu Deus, agora nós vamos morrer, cara. Eu falei para você que não era para a gente atravessar, eu disse para você, cara. Tá vendo? Jesus está lá dentro agora, de boa, dormindo, cara. E Jesus dizendo, acorda, diz, ei, vocês são tímidos demais. Ei, vocês não conseguem ter fé para passar esse lugar. Vocês, a fé de vocês parece que não está entendendo. Olha quantas coisas a gente já está vivendo nesses dias. Mas sabe uma pergunta que não pode sair da nossa cabeça? Em nenhum momento. É a pergunta dos discípulos. Quem é esse que está falando? Quem é esse que acalma tudo? Quem é esse que acalma até a tempestade? Quem é esse que com uma palavra manda tudo parar? Quem é ele? Às vezes você pensa até que Jesus nem está ali dentro do barco. Você pensa, tá nós aqui fora. Essa vida louca, esse negócio aqui tá tudo balançando, tá tudo desordenado isso daqui. Aonde que está Jesus aqui dentro? Sabe de uma coisa? A tempestade às vezes, ou o seu pensamento de achar que Jesus não está ali, ela é uma armadilha de Satanás para te dizer que Deus, que Jesus não está dentro do barco com você. Eu quero te dizer, Jesus está exatamente dentro do barco, você dormindo. E você precisa descobrir quem é Ele. Quem é Ele nesse lugar? Mas quem conhece sabe quem Ele é. Você sabe que Jesus não vem só para acalmar uma tempestade. Você sabe que Jesus, Ele não vem só para dissipar os problemas das coisas. Você sabe que quando você conhece Jesus, você sabe que o propósito dele é se revelar para que você conheça Cristo no meio da tempestade. Jesus não é qualquer um. Ele quer aparecer, ele não só acalmou a tempestade, mas depois disso, ele vai cumprir um propósito dele, ele vai atravessar aquele mar e ele vai expulsar demônios daquele homem. Ele sabia o que estava indo fazer. E no meio do caminho havia uma resistência que estava tentando parar. Meu Deus, será que a gente chega naquele lugar? Será que a gente vai conseguir atravessar essa tempestade? Será que o barco chega até lá? Jesus vai até lá para libertar um endemoniado, mas ele para no meio da tempestade com os discípulos para abrir os olhos deles, para que eles vejam. Se você é discípulo, você precisa que Jesus abra os seus olhos. Eu ia falar se você é endemoniado. Mas fique tranquilo. Mas se você conhece um endemoniado, né? Saiba que Jesus vai atravessar o mar para libertar ele. Saiba que ele vai chegar nesse lugar para que os olhos sejam abertos, para que as escamas caiam. Você não vai conseguir confiar em Jesus no meio do barco se você não conhecer Ele. Mas sabe quando a gente fala sobre conhecer, reconhecer a Cristo? É muito engraçado que os discípulos reconheceram Jesus e reconhecem Jesus dentro do barco. Mas sabe de uma coisa? Quando você continua lendo o texto de Marcos 5, você percebe que quando Jesus chega naquele lugar em Gadara, a primeira cena, uma das primeiras cenas que acontece quando Jesus chega lá, é o endemoniado se levanta e diz: o que eu tenho com você, filho do homem? Meu amigo, não é só discípulo que conhece Jesus. Endemoniados também reconhecem Jesus. A questão é, o que Jesus precisa fazer com quem você é? Você é discípulo ou você é alguém que está precisando de uma libertação de Cristo? Ou você precisa ser liberto? O Senhor quer aumentar a nossa fé, o Senhor quer nos libertar dos nossos cativeiros, o Senhor quer fazer de tudo, porque para Cristo não há resistência nenhuma, só há resistência para nós, gente. Para Jesus uma tempestade não é nada. Para a gente fica desesperado. Meu Deus, quanta resistência eu estou sofrendo para conseguir chegar nesse lugar. Quanta coisa eu estou tendo que passar. Quem já entregou a vida para Jesus e parece que ficou mais difícil no dia que você entregou para Jesus do que quando você não era?
Poxa, agora que eu entreguei minha vida para Jesus, agora essa semana, pastor, deu tudo errado, bati o carro, furei o pneu depois eu fui parar no hospital, depois eu tive que... Tá aí o Irão, tá rindo, né, irmão? Tá rindo, né, irmão? Vai rindo. O cara decidiu, pastor, agora eu vou me converter de verdade. Como já diz as crianças, agora eu vou se converter, agora eu vou. Agora eu vou caminhar com Jesus, agora eu vou andar perto da igreja, agora o negócio vai dar, e aí tudo vai ficar bom. Meu filho, a tempestade é com Jesus no barco. A tempestade não é sem Jesus no barco. Mas sabe de uma coisa? Ninguém consegue ficar desapercebido do olhar de Jesus. Ninguém consegue ficar desapercebido do olhar dele. Ninguém que Jesus encontra face a face continua do mesmo jeito. Ninguém, naquele momento os discípulos encontraram uma revelação de Cristo, uma paz que excede todo entendimento e diz: meus irmãos, vocês estão preocupados demais. O que é? Só essa onda aqui que está caindo? Mas não, fica tranquilo, cara. Espera aí que eu vou falar com meu pai. Pai, acalma essa tempestade. Imagina a velocidade de Jesus falando, né? Acalma essa tempestade. Velocidade de 1,5, se ele me mandasse um áudio falando acalma a tempestade, desse jeito eu ouvi duas vezes. Saibam vocês, irmãos, queridos meus, qualquer áudio, pode ser 10 segundos, que você me manda, eu ouço no mínimo em 1,5. Então, eu fico imaginando a paz de Cristo e aí a gente fala, uau, cara, ele simplesmente sabe onde ele vai chegar. Ele tem uma certeza no coração dele que ele vai chegar engadado e vai ter um endemoniado e ele vai ter que expulsar o demônio dele. E tá tudo bem se é uma legião. E tá tudo bem se eu vou ter que mandar esses demônios para 2.000 porcos. Pouca coisa. Mas, gente, quem eu sou em Cristo? Quem Jesus é? Mas é impossível, Kaique, você ter um encontro com Jesus e ver Ele no meio do barco. Ou até mesmo se você já passou por um processo onde você fala, cara, eu tô meio encapirotado, cara. o capiroto tentou me pegar. Não tem problema. Não tem problema. É impossível você permanecer igual. É impossível você entrar dentro de uma igreja dessa daqui, que prega a verdade, e se você precisa ser liberto, você vai ser liberto. Porque Jesus está nesse lugar. Então o encontro com Cristo, ele precisa transformar a sua vida. Então a gente precisa de olhos atentos para ver o movimento que o Espírito Santo está fazendo hoje. E largar as distrações que são tempestades que ficam na nossa volta, dizendo, olha, não vamos chegar lá do outro lado, não vai dar certo. Foca em Jesus, cara. Foca em Jesus. Tá tudo certo. Vai passar, vai dissipar. E se não dissipar, até não dissipar, acredite, Jesus está no barco. E sabe onde ele está? Dormindo. Aí você vai lá. Ei, Jesus, o Senhor está aí? Tô em paz, vai dar tudo certo. Mas a gente não pode deixar nada impedir para que a gente continue. Jesus poderia ter se distraído com as mesmas coisas que os discípulos. Meu Deus, uma grande tempestade. Eu fiquei imaginando Jesus falando, meu Deus, ele devia falar, meu eu, e agora? Como que a gente vai conseguir passar para aquele lado? Eu sabia que aquela legião iria me atrapalhar para eu não chegar naquele lugar, e eu não ia conseguir libertar aquele irmão. O que é grande demais para que Jesus não consiga vencer essas existências? O que é grande demais para que Jesus não vença todas essas coisas? O que é grande demais que você está achando que Jesus não vence essas coisas? Gente, não é uma palavra de vitória, é uma palavra de cair escama mesmo. De abrir os seus olhos.
Eu não vou fazer no final, venha 7 vezes aqui para você receber as 7 ondas que você vai pular depois da tempestade. Não vai existir isso. O Jesus que eu creio, Ele é vencedor em todas as batalhas. O Jesus que eu creio, mesmo enquanto a gente está no meio da tempestade, Ele já venceu. Ele já venceu todas essas coisas. As batalhas então vão acontecer e a gente vai ter que passar por isso e vai ter que colocar Jesus na frente. Mas e aí, você vai se deixar ser impedido por qualquer tempestade ou seu barco vai continuar de pé? Sabe, tem gente que sabe que Jesus está no barco, cara, mas não tem tanta fé assim. E tem gente que não sabe descansar. Tem gente que não consegue descansar. Tem pessoas que descansam no lugar errado e se desesperam com a pessoa certa. Já viu isso? Tem gente que descansa no lugar errado. No momento era que você tinha que orar, jejuar, batalhar por algumas coisas, você está lá. Aí Jesus está dizendo, meu filho, acorda, vai orar. Governa essa tua vida aí, cara, que o negócio está feio. Vai orar, meu filho, vai buscar, vai clamar. Vai fazer alguma coisa, você está lá de boa. Aí Jesus vem, tem horas que Jesus vem, entra no barco, está tudo certo. Aí o cara começa a ficar apavorado. Meu Deus, e agora como é que eu vou resolver isso aqui? E agora? É gente que descansa no lugar errado e se desespera com a pessoa certa. Você precisa acertar o alvo, meu filho. Você precisa acertar o negócio. A hora de descansar é a hora que Jesus entrou. A hora de trabalhar é clamar até que Ele venha. Até que Ele acorde no meio do barco. Então você não pode cair na armadilha, cara, de desistir quando as coisas não estão indo bem. Ah, pastor, hoje não tô legal. Até mandei pro irmão. Não tá legal, era por isso que você tinha que estar aqui. Quem já não veio legal para a igreja? Levanta todas as mãos, gente, porque eu também já vim na igreja quando eu não estava bem. Já teve dias que eu não quis falar com nenhum de vocês, mesmo que eu ame vocês. Já teve dias que eu não queria nem falar comigo mesmo, mas eu tinha que estar na igreja. É difícil, né? Tem dias que a tempestade não é do lado de fora, do lado de dentro, aí é mais complicado. Mas não dá para desistir porque as coisas não estão indo bem. Você precisa de uma certeza de que Jesus está no barco quando as coisas não estão indo bem. O que pode te fazer desistir da jornada, cara? Qual que é o nível da tempestade que você fala, nossa, igreja eu não vou, cara. A batalha, tá vindo uns efeitos. Eu ia falar um negócio meio desviado, meio Stranger Things assim, cara. Não, um negócio meio sobrenatural, cara. Efeitos especiais. Era um anjo, será? Gente, volta aqui, vamos voltar. Pelo amor de Deus, vocês ficam se perdendo no meio do caminho, cara. Vocês me desconcentram, cara. Mas o que tem potencial, cara, de nos fazer desistir da jornada, da caminhada? Eu não tenho nada contra bicho, gente. Estou só dando exemplo, tá? Meu gato morreu. Meu gato não quis comer hoje, cara. Cara, não vou na igreja não, cara. Pô, meu gato, cara. Que triste, né? Nossa, aquela flor que eu tinha plantado morreu. Decepcionante. Jesus não me ama, eu não vou mais na igreja. Não quis falar outros exemplos para não pegar, né? O que tem potencial, gente, de te fazer desistir de caminhar com Cristo, de caminhar com a igreja? Que pode ter potencial de nos fazer parar? Sabe de uma coisa, eu falei algo na sexta que eu aprendi esses dias. A carta de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, talvez seja uma das cartas mais tristes da Bíblia, sabe? Deprimente, cara. O cara tava
colocando o coração, mas um coração todo peludo, todo machucado, todo errado. É tristeza depois de tristeza, tudo é vaidade, todo aquele negócio. O cara é triste. Mas sabe aonde Salomão, que escreveu Eclesiastes, estava, cara? Estava no palácio dele, com o dinheiro dele, com o ouro dele, com todas as coisas dele, com um monte de recurso, com um monte de... Ele falava, quero comer, a comida vinha. Quero andar a cavalo agora, chama o Pocotó lá que eu vou dar uma volta. Pá. E cara, ele tinha tudo e ele consegue escrever a carta mais triste, o livro mais triste da Bíblia. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Tem um cara aí, um cidadão chamado Paulo, e tem uma carta à igreja de Filipos, chamada Filipenses, que a gente considera talvez a carta da alegria. E sabe onde esse cara estava escrevendo essa carta? Esse cara estava escrevendo sem uma roupa, sem uma capa, sem os livros dele, passando fome, nudez, frio, aprisionado numa prisão, açoitado, e ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí os irmãos confundiram o texto e falavam, eu posso fazer tudo porque o Senhor vai me fortalecer. Não, cara, volta um pouco no texto, pelo amor de Deus. Eu posso passar nudez, eu posso passar fome, eu posso passar frio, eu posso passar doença, eu posso passar medo, eu posso ser aprisionado, eu posso todas essas coisas em Cristo que me fortalece. É isso. A carta mais feliz, escrita num ambiente mais problemático. O livro mais triste, escrito num palácio. Tem alguma coisa de errado com a gente. Paulo não desistiu, mas ele se apoiou na pessoa mais importante, como se ele tivesse ultrapassado as barreiras e as ondas. E é por isso que Paulo, não foi o F-Hop que escreveu, por isso considero tudo como perda, foi Paulo. Por isso eu considero tudo como perda, pois eu encontrei alguém mais excelente, alguém mais belo. Eu estou considerando tudo isso como perda. E se o barco quebrar no meio do negócio, não tem problema, cara. Encontramos Jesus aqui no meio disso tudo. Mas eu quero voltar para aquilo que a gente está destinando a mensagem. A gente precisa pedir para Jesus nos libertar daquilo que realmente a gente precisa ser liberto. E ter coragem disso. Nós precisamos eliminar as coisas que nos fazem querer desistir. A gente tem que jogá-las fora. A gente tem coragem de ultrapassar essas barreiras. Poxa, essa semana eu fui tentado. O demônio parece que me pegou para Cristo. Ele queria me fazer parar de todo jeito. Meu irmão, ora até que esse espírito vá embora. Chama Jesus para dentro desse lugar e fala, espírito imundo, sai desse lugar. Os crentes sem vergonha, cara. E eu me incluo também, tá? Fica tranquilo. A gente parece que não tem mais autoridade no nome de Jesus, cara. Meu Deus. Passa uma batalha, passa uma luta, uma resistência. E não dá pra mim, não vou. Mentiram pra você se falaram que a jornada não teria nenhuma dificuldade, nenhum ataque para te fazer desistir. Você está enganado. Alguns não conseguem resistir. Não é porque Jesus não está lá. É porque você não tem convicção de que Ele está lá. Sabe, você não pode cair na armadilha do tanto faz, nada a ver. E eu vou falar com todas as letras, você não pode dar legalidade para Satanás agir na sua vida. Nada a ver isso aqui, tanto faz. São dois demônios, você conhece eles? O nada a ver e o tanto faz? É dois. Isso aqui, pastor, tem alguma coisa a ver? Não sei, perguntei para o Espírito Santo. Nada a ver. Isso aqui pode. E aí você começa a dar legalidade para ele agir na sua vida. Sabe, deixa eu te contar uma coisa.
Você que convida às vezes o capiroto para dentro da sua casa. Ai, pastor, eu não. Deus me livre, né? Você faz um monte de coisa, cara. Ah, meu Deus. Chega lá no trânsito, aí começa as profecias, né? O irmão que tá. Só benção. Aí chega lá em casa, o filho é o desgraçado. Não é? Isso acontece, gente. Achar que é uma igreja que é perfeita é mentir. A gente está dizendo que é mentira isso. A gente precisa entregar o governo para Cristo da nossa vida. Aí depois você fica culpando, porque tudo cai em cima de mim. Você está dando espaço para Ele, cara. Você fica dando oportunidade para Ele agir na tua vida. E sabe de uma coisa? Homens e mulheres que se posicionam em Cristo, eles param de reclamar. Sabe o que eles vão fazer? Vão orar e vão fechar as brechas. Homens e mulheres de Deus começam a fechar a brecha. Aí só fica só desesperado, sofrendo, apanhando. Quem conhece uma musiquinha antiga? Antes eu era prego, o diabo me batia. Agora eu sou martelo, bato nele todo dia. Não conhece? Quem conhece? Ai, vamos cantar esse corinho, gente. Antes eu era prego, o diabo me... Agora eu sou martelo, bato nele todo dia. Pelo amor de Deus. Da mesma série do Tu no Teu Cantinho e Eu no Meu. É do mesmo disco, tá, gente? É um álbum. Cara, a gente tem que parar de reclamar, cara. A gente tem que parar de murmurar e começar a orar e dizer, olha, não dá. Antes eu era prego. E Deus me ajuda, porque parece que eu ainda estou sendo prego. E eu estou só apanhando aqui, eu preciso, né? Foi o Irão que me mandou um vídeo esses dias da luta de dois caras, um russo e um brasileiro. Aí os comentários eram só o russo que bateu, o outro estava amarrado, o brasileiro estava assim, ó. E o russo estava inteiraço, parecia que estava posando uma capa de revista. Aí, nossa, olha lá os crentes. Apanha. Só que você escolhe apanhar, cara. Isso que eu fico pensando, por quê, cara? Por que você abre essas coisas, Por que você não se posiciona? A gente precisa pedir para o Senhor nos ensinar a governar a nossa vida conforme o Espírito nos direciona. Porque se tem uma coisa horrível de ser controlado, cara. Ser controlado por alguém é horrível. Ser controlado por mim mesmo é horrível. Ser controlado por Satanás é pior ainda. Então só tem uma alternativa para mim: ser controlado pelo Espírito de Deus, deixar Ele tomar o governo da minha vida. E quando Ele tomar o governo da minha vida, Ele vai me dizer como eu preciso agir em todo momento. E se posicionar como homem, como mulher, como adolescente, e dizer, olha, essa brecha não tem mais. Parar de ser marionete e assumir o governo. Mas a gente precisa se lembrar que é o governo de Cristo sobre nós. Ah, pastor, dá tudo errado para mim. Tudo dá errado para mim. Você já conversou com alguém que tudo dá errado para ele? E aí, tá bem? Não, deu errado. Tá bom? Não, hoje não. Aí você pergunta amanhã tá bom? Não. Cara, vou voltar a perguntar ano que vem. Quem sabe ano que vem vai tá bom. Tá bom ano que vem? Não, não tá bom. Cara, nunca tá bom. Eu não acredito que Paulo dizia não tá bom. Só, cara, Cristo é suficiente para mim.
A gente precisa parar com essas coisas de dizer, cara, meu Deus, nada tá bom, tá tudo errado. A gente sabe que tem coisa que tá errado. E aí você se posiciona para acertar o que tá errado. E aí a gente corrige o erro. Deixar Jesus atravessar essa tempestade que você acha tão grande. E deixar Jesus tocar nela. Deixar Jesus encontrar você face a face. Ah, mas e se? E se nada? Deixa Jesus tomar essa autoridade. Não há ninguém melhor para governar a sua vida do que Jesus. Mas tem tanta gente que parece que a armadilha que você cai é sempre a mesma. É como se ela já tivesse enraizada dentro de você. É a mesma sempre. É a mesma coisa sempre. E você cai sempre na mesma coisa. Você fala, cara, como que eu... Aí você fala, eu estou cansado de mim mesmo, porque eu caio na mesma coisa. É porque você já colocou essa armadilha que você cai sempre, essa tempestade que você cai sempre, ela já é quase que parte da sua vida. Você já adotou ela, essa tempestade faz parte de mim. Eu preciso passar por ela. Jesus, quando que nós vamos passar de novo aquela tempestade? Porra, você já adotou ela, cara? Você adotou o negócio? Adota outra coisa, meu. Adote uma criança. Faça algo. Pô, o cara adotou a armadilha que Satanás colocou. Aí Jesus vai lá, liberta o cara, tira ele. Aí ele volta lá atrás na história da vida. Mas as coisas têm dado muito certo. Deve ter alguma coisa de errado. Ô, irmão. Aí tu não me ajuda, cara. Aí nós vamos patinar sempre na mesma. Eu e tu e toda a igreja. O cara vem para ser liberto da mesma coisa por ano. Ou Jesus é suficiente para libertar de uma vez por todas e você vencer essas coisas. Ou ele não é suficiente. Não dá para ficar tendo armadilha de estimação. Eu tenho tentação de estimação que eu fico caindo toda hora. Eu fico caindo para Deus me perdoar. Meu filho. Porque quem muito peca, muito é perdoado, é muito amado. O cara ainda usa a Bíblia. Fala, meu Deus, cara. Não. Já pensou, cara? O gadareno sendo liberto. E aí vai para os 2.000 porcos. E aí o gadareno com os olhos abertos. Aí ele chama os porcos e fala assim, por que vocês saíram de mim, meu? Por que, meu? É assim que a gente age, meu? Eu quero que as pessoas tenham dó de mim. Quem tem dó é violão, meu. Que dó o quê, meu? A gente precisa vencer essas barreiras, meu. Ultrapassar essas tempestades e encontrar Jesus lá do outro lado e libertar de uma vez por todas, para que a gente não caia mais nessas coisas. Essas armadilhas não estão mais para que a gente caia nelas. Elas estão para que a gente vença essas coisas. E Jesus veio para nos libertar, para nos curar, para tirar essas escamas de dentro de nós. Sabe de uma coisa? Em contrapartida, me parece que tem gente que está querendo Jesus só para livrar ele das armadilhas. O cara vem no culto e fala, Jesus, estou passando aqui uma prova. Mas eu vou passando a prova dando glória a Deus. E aí, Jesus liberta ele. Jesus tira ele desse lugar. E aí, depois que Jesus normaliza as coisas, esse cara vai embora. E aí, Jesus não precisa mais, porque Jesus te encontra na próxima prova. Ei, meu irmão, aí não dá. Aí eu vou te dizer que tu não é crente, cara. Que você é crente só para passar a próxima tempestade, o próximo negócio. Mas deixa eu te contar uma coisa.
Do mesmo jeito que você passa pela prova com Jesus e Jesus te liberta, te cura, te sara, faz todas essas coisas, depois você abandona Jesus, o diabo que saiu, ele também volta. Ele volta para ver como é que você está. E aí ele volta. Só que o diabo ele não gosta de andar sozinho. Ele entendeu comunhão. Ele volta com outro irmão dele. Ele fala, tinha uma casa lá que era legal. Uma mansãozinha para nós morar. Vamos morar lá? Irmão, do mesmo jeito que você foi liberto uma vez. E se você se esquece de Jesus, do mesmo jeito, Ele também vem ver como é que está a tua casa. Você precisa acreditar que o Senhor te libertou, não para você cair na própria armadilha de novo, na mesma armadilha de novo, na mesma coisa de novo. E sempre a mesma coisa, e sempre a mesma história. Mas se Jesus quiser, Ele muda a minha vida. Jesus quer mudar a sua vida. Sabe qual foi a pergunta de Jesus para um cara que estava aleijado? Cara, Jesus deve ter um senso de humor muito bom. Eu amo ele. Ele pergunta para o aleijado e diz: o que queres que eu te faça? Bom, Jesus, eu acho que eu queria andar. Jesus quer saber o que você quer. Jesus quer saber qual é a tempestade que você quer passar. Ele quer te ouvir. Ele quer te fazer vencer ela. E parece que a gente não consegue perceber que a gente fica voltando nas mesmas armadilhas porque a gente trouxe elas para a nossa vida como sendo parte da nossa vida para que a gente caia. Mas quando a gente fala de algo físico, literalmente, de um aleijado ou de um cego, você fala, o cara não ficou cego de novo. O cara não ficou aleijado de novo. Não é porque é uma coisa física. Mas quando a gente trata de algo espiritual, você vai caindo nas mesmas armadilhas sempre. E você vai deixando de ser liberto naquilo tudo. A gente precisa do nosso amigo Espírito Santo. A gente precisa do nosso melhor amigo. A gente precisa do nosso consolador. A gente precisa daquele que tem poder para nos livrar de todas as coisas, para nos libertar de todas as coisas. Ele quer a sua resposta. Você quer continuar no meio da tempestade ou você quer ir para um lugar onde Ele pode te libertar de uma vez? Eu acredito que o Espírito de Deus está aqui hoje nessa manhã para te fazer entender que tem uma maneira de você chegar do outro lado, de você atravessar as barreiras, de você atravessar o lugar onde você se encontra hoje, de passar no meio da tempestade também, de chegar do outro lado. E deixa eu te dizer uma coisa, para aqueles discípulos sem Jesus no barco era impossível eles chegarem do outro lado. É impossível para você avançar depois da tempestade sem o Espírito Santo. É impossível. Não tem outra maneira de você conseguir fazer. Você não vai conseguir vencer o pecado. Você não vai conseguir vencer o medo. Você não vai conseguir vencer suas coisas. Você não vai conseguir vencer nada. Sem o Espírito Santo você não passa para o outro lado. Não tem jeito. É impossível. Mas sabe de uma coisa que é impossível? O Espírito de Deus abriu os seus olhos aqui e te libertar nessa manhã. Aquilo que era impossível passar as barreiras, se torna possível que o Espírito de Deus abra os seus olhos. O mesmo Jesus que acalmou o mar, o mesmo Espírito que faz todas essas coisas, o mesmo Espírito que liberta, é o mesmo Espírito que te dá coragem para passar por essas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa, é do jeito dele e não do seu jeito. É do modo do Evangelho. E não tem outro modelo. Ah, mas eu quero passar do outro lado com Jesus do meu jeito. Você vai ficar na tempestade. Você criou uma armadilha para você mesmo e está acreditando nela que vai dar certo de passar. Não vai dar certo de passar. Não vai. A gente precisa dele. Você precisa entender que o objetivo é chegar do outro lado.
Você precisa entender que passar para o outro lado vai ter resistência, porque você está lutando contra uma maré. E você vai ter que encontrar no Espírito maneiras de chegar nesse lugar. O Senhor não te chamou para aceitar Jesus há não sei quanto tempo atrás e não conseguir chegar até o outro lado e ser liberto. Eu entreguei minha vida para Jesus, mas liberto eu não sou. Você precisa chegar do outro lado. O Espírito Santo se importa comigo e com você, para que a gente não caia nas armadilhas, para fazer a gente desistir no meio do caminho. Ele se importa com isso. Ele se importa comigo e com você de como nós vamos ser conduzidos nesse lugar. Ele é teu amigo. E deixa eu te dizer, nosso amigo está aqui nessa manhã. Eu quero que você fique de pé se você crê de que o nosso amigo está nesse lugar. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Depois da tempestade, tem um Jesus poderoso que quer nos libertar de nós mesmos, dos nossos medos. Como discípulos no meio do barco, o Senhor quer abrir os nossos olhos nessa manhã, para que a gente reconheça a autoridade de quem Jesus é. Cristo é suficiente para nós. Cristo é suficiente num barco no meio da tempestade. Se você é discípulo de Cristo, os seus olhos precisam ser abertos, que nada pode te parar da caminhada com Cristo. Se você é discípulo de Jesus, os seus olhos precisam ficar abertos, que chegar até um culto, não há resistência que você sofra para desistir de estar aqui. Não tem como. Mas me faltou isso, eu passei mal e assim, ou assado, isso ou aquilo outro. Para. E acredita nisso. Jesus está em todos os lugares. Mas eu acredito que algumas pessoas aqui nessa manhã, os olhos precisam ser abertos para enxergar Jesus no meio desse lugar. Não é do seu jeito, meu irmão. Não é. Algumas pessoas, Jesus anulou todas as distrações. Ele está em paz, Jesus está em paz. Mas Ele sabe que Ele precisa libertar algumas pessoas nessa manhã. Ele está tranquilo. Ele está passando no meio das ondas tranquilo. Ele está dormindo. Ele fala, que bom, vocês me acordaram. Vocês me acordaram. Eu vou libertar então quem precisa ser liberto. Eu vou abrir os olhos de quem precisa ser aberto. Eu vou parar a tempestade se for preciso. Então, meu irmão, se você é uma dessas pessoas, discípulos de Jesus, que precisam do governo de Cristo sobre a sua vida, que você começou a governar a sua vida e deu tudo errado, não deu certo, eu quero te dizer nessa manhã, entregue o seu governo para Cristo e fala, Jesus, eu preciso ser governado pelo Senhor, eu preciso tomar algumas atitudes aqui, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Se você é uma dessas pessoas, vem até aqui à frente, eu quero orar com você. Se você é uma pessoa que talvez você entende até que precisa ser liberto, nessa manhã o Senhor quer tocar a tua vida. Ele quer te libertar de você mesmo. Ele quer te libertar de tudo que você pensa, de tudo que você passou até aqui. Vamos, meus irmãos. Escuto uma voz em meio à tempestade. Vamos. O Senhor quer te libertar nessa manhã. O pastor Ju está aqui. Não, teve que sair. Du, você está aqui. Eu sei que alguns líderes saíram. O Du e o Ju, se eles estiverem por aí, chame eles para mim. Recebo o convite. Ele me chama. Meu irmão, Jesus vai te libertar daquilo que você acreditou como verdade até aqui.
Deixa Ele libertar. Deixe os espíritos imundos irem embora. Deixe as armadilhas irem embora. Eu escuto uma Enquanto a música toca, nós vamos começar a orar por você. Espírito de Deus, eu oro agora para que os olhos sejam abertos em nome de Jesus. No meio da tempestade, no meio da tempestade, Jesus. Recebo o convite. Espírito de Deus, Ele me chama para andar sobre as águas.
agora em nome de Jesus, para que todo o espírito imundo, como estava naquele gadareno, saia desse lugar em nome de Jesus. Toda manifestação que não vem do Senhor, o Senhor nos liberta de todo mal. O Senhor quebra as nossas prisões nessa manhã. Nós vamos passar para o outro lado e Cristo estará lá do outro lado nos libertando. Seja livre. Seja livre no nome de Jesus. Demônios, vocês não têm autoridade sobre essa casa, sobre essa família. Espírito de indiferença, não tenho medo. toda legalidade nós fechamos agora em nome de Jesus. A minha fé firme está. Ragabaçoia dararababa, sequeria darababa. Demônios sexuais, demônios de indiferença, de orfandade, nós te damos uma ordem agora em nome de Jesus. Saia desse lugar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma. Ragabaçoia darababa, sequeria darababa. Seja livre em Jesus. Seja livre no nome de Jesus. Seja livre no nome de Jesus. Sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama é a mesma que acalma. Nós vamos declarar: a palavra do Senhor está viva nesse lugar. Se Ele disse que nos libertaria, o Senhor vai nos libertar. Se Ele disse que escamas cairiam dos nossos olhos, para que a gente visse Jesus, Ele vai. Se você está aí sentado, de pé, nós vamos levantar um clamor que a palavra de Deus está viva. Igreja de Jesus, se levante agora em oração e adoração. Erga suas mãos e nós vamos falar isso. Nós andamos. Isso é a palavra. Isso é a palavra. Isso é a palavra viva. E o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. isso é a palavra. E tua palavra vive está quem pode se comparar? Tu és invencível. Tua palavra. E tua palavra. Está Não mais resistência. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. tu és invencível. E tua Palavra vive está e o Senhor é vencedor.
batizado. Vamos levantar